não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Claro que nós podemos dizer que quando o indivíduo está filosofando na sua solidão, quer dizer, ele está meditando, colocando problemas, tentando encontrar respostas, etc., etc., ele não está totalmente sozinho, porque ele está levando em conta dados, informações, elementos e dúvidas que ele absorveu do meio cultural. Por exemplo, ele teve que aprender a falar, e na estrutura da língua já aparecia várias dificuldades de ordem lógica e assim por diante. E ele traz tudo isso para a sua solidão e ele medita. Então, isso não quer dizer que seja uma atividade social, é uma atividade do indivíduo em resposta a uma situação social. É isso? Porém, esta atividade não se transformará novamente numa atividade social se o filósofo não contar para ninguém o que ele pensou. Quer dizer, ele ou vai ter que explicar, ou vai ter que escrever, tá certo? Quer dizer, seja falar ou escrever. É bom saber que no tempo de Grécia e Roma não havia indústria gráfica como nós temos, e que o que significa, o que eles queriam dizer com lançar um livro, como se lançava um livro na época em que não havia indústria livreira. O sujeito escrevia o negócio, reunia uma plateia e lia. Então era como se fosse um discurso, uma oração, ele agia como se fosse um orador, tá certo? Então o instrumento básico era falar. Quer falasse de improviso, quer lesse uma coisa escrita, ele estava falando nos dois casos. Portanto, esta atividade que veio da sociedade e se condensou na solidão da alma do indivíduo, ela só volta a ser uma atividade social depois que ele falou ou escreveu. Portanto, este falar ou escrever já é uma atividade secundária. Ele teve que filosofar sozinho primeiro. Não é isso? Quando você estuda a vida de René Descartes, e você vê ele confessar que praticamente a filosofia inteira dele apareceu para ele numa só noite, onde ele tentou dormir várias vezes, ele teve 3 sonhos, ele estava na Alemanha, tá certo? Ninguém estava em volta estava sabendo disso. Ele foi escrever isso muitos anos mais tarde. Não é isso? No entanto, nós podemos negar que aquilo fosse filosofia? É claro que não. Então, essa é a primeira certeza que nós temos. Então, o primeiro item, né, o primeiro traço definidor da filosofia, nós vamos encontrar aí. Bom, é uma atividade de meditação solitária. Tudo o mais é expressão ou materialização dessa atividade e não faz parte dela. Isso é absolutamente fundamental. Por exemplo, você imagina, se você escreve um livro, você entrega para o editor e ele vai compor e tirar cópias daquilo. Essas cópias fazem parte da filosofia? Claro que não. A atividade editorial pode ser, e geralmente é, empreendida por pessoas que não conhecem nada a respeito de filosofia. É uma atividade completamente distinta, separada, mas que serve de canal para que a filosofia do seu fulano chegue ao conhecimento de outras pessoas e elas possam, de algum modo, se incorporar à atividade dela. Né? Então, muito bem, é uma atividade da consciência solitária, tá certo? Não solitária no sentido solipsístico, dela estar isolada em si mesma, embora possa ser isso também, como no caso de Descartes, mas de uma consciência que, tendo recolhido o material da sociedade, se fecha em si mesma para resolver certos enigmas que na sociedade não estão resolvidos. Agora, se nós sabemos isto, nós já sabemos muita coisa, porque não há outras atividades que sejam exatamente isso. Não há mais nenhuma atividade. Então, por exemplo, vamos dizer, a meditação religiosa é isso? Ou não? De jeito nenhum. Porque ela é conduzida segundo uma pauta que foi ensinada e aprendida. Ela é uma repetição de experiências. Em segundo lugar,
ela se desenrola diante de um Deus que é testemunha, ao passo que na filosofia você não tem a garantia da presença desse Deus. Com Deus ou sem Deus será a filosofia do mesmo modo. Não é isso? Quando você pensa nas artes, por exemplo, se você pensar o que é a literatura, você pode dizer que a literatura é uma atividade interior? Não, porque se ela não se condensou em obras escritas, ela não existe. Os romances não escritos não fazem parte da história do romance universal. Os poemas não escritos não são poesia. Não escritos ou não ditos, a gente pode, claro, dizer. Mas se ele só pensou, tá certo? Aquilo não faz parte da história da literatura, faz parte apenas da história da mente do indivíduo. Se você pensar assim, o que é a arquitetura? A arquitetura são edifícios. Pode haver edifícios que ficaram apenas em projeto, mas você tem o projeto. Se você não tem sequer um projeto, aquilo não faz parte da história da arquitetura. O que é a música? São as músicas que foram compostas e executadas pelo menos uma vez, ou pelo menos que tem uma partitura. Se não tiver sequer uma partitura, tá certo? E não tem nenhum meio de você executar aquilo, então está fora da história da música. Mas a filosofia continua sendo filosofia, ainda que ninguém a conheça. Isto é absolutamente fundamental. Quer dizer, Sócrates, meditando sozinho, antes de conversar com seus amigos, já estava praticando filosofia. Então nós temos uma pista fundamental para saber o que é filosofia. É a única atividade humana que é puramente interior. E na qual tudo o mais que compõe a sua presença no mundo são elementos externos. Um grupo de amigos, uma escola, uma editora, um público, tudo isso é externo. Não é isso? Então, é claro que aí nós entendemos também outra coisa fundamental. Em si mesma, a filosofia jamais pode ser uma profissão. Ninguém vai pagar para o sujeito pensar e não contar para ninguém. Isso é absolutamente impossível. Portanto, as profissões filosóficas, ditas filosóficas, elas estão ligadas a atividades secundárias ou auxiliares da filosofia e não à filosofia. Não é isso? Muito bem, se é uma atividade da consciência para consigo mesma, então nós podemos perguntar, mas o que essa consciência está buscando? Qual é a finalidade? Ao dizermos que a filosofia é uma atividade da consciência consigo mesmo, nós encontramos, por assim dizer, o objeto material da nossa definição. Mas agora precisamos encontrar o objeto formal. A filosofia é algo que a consciência faz consigo mesma. Mas para que ela está fazendo isso? O que ela está buscando? Qual é a finalidade desta atividade? Então, nós podemos usar exatamente o mesmo método e excluir aqueles elementos que, uma vez excluídos, não alteram o objeto original. Então, por exemplo, Karl Jaspers dizia que a filosofia busca uma concepção do todo. Eu aposto que as ciências buscam concepção de partes, o conhecimento de partes. Se esta definição fosse verdadeira, nós teríamos que excluir da filosofia muitos filósofos que não chegaram a nenhuma concepção do todo. Aliás, a maior parte não chegou. Além disso, esta definição peca por pressupor que nós sabemos o que é o todo. Se não temos nenhuma ideia do que é o todo, buscar uma concepção de algo que nós não temos a menor ideia do que seja é absolutamente impossível. Mas, por exemplo, quando você lê Nietzsche, não podemos negar que Nietzsche seja um filósofo de algum modo, mas ele não tem nenhuma concepção do todo. Ele tem uma ideia aqui, outra ali, né? E é difícil você até coerir o todo da filosofia do Nietzsche. Agora, quanto mais a concepção que ele teria do todo universal. Não tenho a menor ideia do que ele pensava a respeito do todo universal. Ele tem algumas ideias sobre a alma humana, algumas ideias sobre a psicologia, algumas ideias sobre os outros filósofos, algumas ideias sobre a história, mas ele não tem uma concepção do todo. Como nós encontramos, por exemplo,
na Suma contra os Gentios de Santo Tomás de Aquino, onde ele começa por definir Deus, e depois de definir Deus, ele vai descendo os mundos angélicos, o mundo humano, o mundo natural, ele chega até as pedras. Tá bom, esta é uma concepção do todo, de algum modo. Mas muitos filósofos não fizeram isso. Por exemplo, se você pega o colega de Santo Tomás de Aquino, São Boaventura não tem nenhuma concepção do todo. Né? Ele tem algumas ideias sobre a via do conhecimento de Deus, sobre a salvação da alma, etc, etc, mas a concepção do todo você não encontra nenhum, mas nós não podemos negar que São Boaventura seja um filósofo. Então, durante algum tempo, sobretudo na chamada Era Clássica, de 1600, entre 1600 e 1800, se acreditou que todo filósofo tinha que ter uma concepção abrangente. Então, de fato, todos têm. Descartes tem, Spinoza tem, Leibniz tem, Malebranche tem, todos eles têm. Eles vêm então com um sistema, pronto, é um sistema do mundo, por assim dizer. Mas isso foi uma certa época. Então nós vemos, bom, não é possível que os filósofos todos estejam buscando uma concepção do todo, porque senão nós teríamos que decretar que a maior parte dos filósofos são os fracassados. Né? Então não era bem isso que eles estavam procurando. Muito bem. Mas é evidente que todos os filósofos, quando eles meditam, eles buscam uma linha de continuidade e coerência. Quer dizer, juntar várias partes. Se essas partes vão coincidir com o todo universal ou não, isso não é problema. Ou seja, a busca da unidade está sempre presente, embora nem sempre seja a unidade do todo universal. Então, dizendo, é a unidade do quê? É a unidade da personalidade do sujeito, como dizia Nietzsche. Quer dizer, a filosofia é apenas uma personalidade exteriorizada em pensamentos. Digo não, porque a filosofia tem uma presunção de poder ser válida para outras pessoas além do seu criador. Todas elas têm. Quer dizer, a filosofia tem sempre um elemento de persuasão, né, de algum modo. Então, se o que o filósofo está buscando não é o todo universal, e também não é apenas a forma individual da sua personalidade, o que é então? Aí temos um terceiro elemento diferencial da filosofia. Aquilo que o filósofo medita deve ter para ele não apenas o valor de um pensamento, mas o valor de uma realidade que está presente na sua vida. No sentido que Platão dizia, verdade conhecida, verdade obedecida. Quer dizer, o filósofo tem de levar integralmente a sério aquilo que ele pensou. Esta obrigação não se estende aos artistas, não se estende aos cientistas e não se estende sequer aos religiosos. Por exemplo, um sujeito que passa a vida rezando e continua pecando, você pode negar que ele é religioso, que ele está praticando a religião? Não, ele está praticando o melhor que ele pode. Então, isso quer dizer que aquilo que o religioso proclama e que ele repete na oração não precisa se incorporar totalmente na vida dele. Ele precisa apenas estar fazendo um esforço para chegar a um ponto, vamos dizer, do qual ele se aproxima como numa assíntota. Quer dizer, a ré é a curva que vai virando reta, vai virando, mas nunca chega. Só quem chegou na perfeição foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nós não. Quer dizer que se a religião dependesse inteiramente da coerência entre nossas crenças e nossos atos, ela já teria acabado há muito tempo. Nós todos vivemos na incoerência. Não é isso? Mas o filósofo não. Aquilo que ele pensou e que ele assumiu como verdade tem de ser a verdade dele. Porque se ele negar aquilo depois que ele, se na sua conduta, nos seus atos, ele negar aquilo que ele disse, então nós já não sabemos exatamente o que ele quis dizer com o que ele disse. Estão entendendo? Por exemplo, quando Sócrates afirma que existe uma vida após a morte e ele se deixa matar sem lamentar, nós entendemos que esta crença para ele era séria mesmo, ele acreditava nisso mesmo. Nós supomos que vive falando da vida após a morte, mas se exposto a um perigo de morte ele foge. Então significa que ele não acredita muito na vida após a morte, ele acredita só um pouco. Então qual é a filosofia dele mesmo?
Está entendendo? Isso quer dizer que os atos e a vida de um filósofo são interpretações que ele deu à sua própria filosofia. E essa interpretação pode relativizar o que ele disse. Isso quer dizer que algumas das afirmações do filósofo podem ser como se fossem apenas afirmações científicas. Qual é a diferença da afirmação científica? Bom, toda e qualquer afirmação científica é feita após um certo recorte do objeto e após um certo recorte metodológico que é aceito por todos os praticantes daquela ciência e que implica uma série de convenções. Então, dentro desse corpo de convenções ontológicas e metodológicas, algumas coisas são aceitas como verdade por toda a comunidade científica. Mas elas só são verdade dentro desse quadro. O cientista não precisa levá-las para casa, levar essas verdades para casa. Ele pode esquecer aquilo completamente. Isso não invalida a proposição científica. É? Então, por exemplo, um sujeito que enuncie certas proposições científicas e que depois se esqueça delas completamente na sua vida pessoal, bom, isso não invalida o que ele disse. Não é isso? Por exemplo, todos os cientistas, praticamente, desde Copérnico, dizem que a Terra gira em torno do Sol, portanto a Terra é móvel. Mas algum desses cientistas, ou qualquer de nós, ao caminhar pelas ruas, leva em conta essa mobilidade da Terra? Não, nós continuamos andando como se a Terra fosse imóvel, e só nós é que estamos nos movendo. Isto invalida o princípio heliocêntrico de maneira alguma. Porque o princípio heliocêntrico só vale dentro do quadro de referência de uma determinada ciência e não tem de ter, vamos dizer, uma contrapartida existencial. Ele não tem de ser objeto de crença no sentido real, no sentido existencial da coisa. Estão acompanhando? Então, uma vez que um cientista descubra algo, se ele esquecer no dia seguinte, não tem o menor problema. Por quê? Porque toda a verdade científica é limitada ao seu quadro de referências, aos seus preceitos metodológicos, tá certo? E à sua área de interesse. Não são verdades que devam extravasar para o restante da existência de ninguém. Não é isso? Então, por exemplo, vamos supor que você vai ao médico e ele demonstra que você deveria parar de beber porque isso está comendo o seu fígado. Ele mostra lá os testes e vê, e de fato, meu filho, você está com cirrose, você vai morrer, etc, etc. E o mesmo médico, quando vai para casa, enche a cara de uísque, de cerveja, de vinho, etc, 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 e está ele também morrendo de cirrose. Isso torna falso o diagnóstico que ele fez do outro? De maneira alguma. Portanto, as verdades científicas elas têm essa característica, elas são isoláveis do quadro existencial. E, por sua vez, elas só são válidas dentro de uma série de convenções comunitárias comungadas por uma coletividade de profissionais. Não é isso? Mas isso não acontece com o filósofo, porque aquilo que o filósofo concluiu tem de se incorporar na sua vida, porque se ele diz uma coisa em palavras e outra em atos, esses atos modulam a interpretação que ele mesmo está dando à sua filosofia e nós já não sabemos o que ela está querendo dizer. Está entendendo? Então, isso quer dizer que a filosofia, desde a sua origem, e eu marco essa origem com Sócrates, porque é com Sócrates que a filosofia, pela primeira vez, se expressa como uma atividade autoconsciente, não é isso? Antes você tinha fragmentos aqui e ali. E Sócrates, ao contrário, é o primeiro que se coloca em julgamento pelas pessoas, vamos dizer, na totalidade da sua concepção e e dos seus atos também. Então, nós já temos uma segunda característica da filosofia. Primeiro, a filosofia é uma atividade da consciência individual, não no seu isolamento no que diz respeito às fontes,
mas no seu isolamento no que diz a respeito à própria atividade, que só se torna pública por outras vias que não são filosóficas, e que não tem nada a ver com a filosofia, mas das quais ela precisa para poder se comunicar. Em segundo lugar, esta é uma atividade que envolve esta consciência no seu todo, onde essa consciência tem de ser inteiramente responsável pelo que ela está dizendo, responsável não só no sentido cognitivo, mas no sentido existencial, moral, psicológico, etc, etc, etc. Então, é claro que ela é, então, uma atividade de autoelaboração de uma consciência. Uma consciência está se formando, tá certo? E, portanto, não está buscando um conhecimento específico, outro conhecimento específico, mas está formando o quadro que vai ser da sua própria referência existencial no mundo. E nós temos ainda uma outra característica. Essa atividade é desenvolvida no isolamento de uma consciência, porém levando em conta o que? As opiniões dos sábios. O filósofo não está elaborando somente uma opinião pessoal. Ele está recolhendo o que existe de melhor, de mais desenvolvido na sua cultura e incorporando como se fosse dele mesmo e meditando a respeito disto. Portanto, o filósofo está, como diz o próprio Platão, buscando uma ordem na sua própria alma que reflita ou inspire uma ordem da cultura como um todo. Isso é o que a filosofia sempre foi e o que a filosofia sempre será. É isso. Mesmo que o filósofo não consiga se comunicar com ninguém, mesmo que ele permaneça socialmente isolado, ele só está isolado na expressão, não na absorção do material e dos problemas que ele está elaborando. Se o filósofo falha em incorporar o que há de mais significativo, de mais valioso na sua cultura, então se torna uma filosofia o quê? Provinciana. Só vale para um determinado círculo pequeno, tá certo? De pessoas. E tão logo você saiba algo a mais, aquela filosofia deixa de valer. Então, esta absorção é fundamental. Então, o que o filósofo está fazendo? Ele está condensando o conhecimento disponível, buscando a coerência e a unidade interna deste conhecimento e fazendo desta unidade interna o seu padrão não só de conhecimento, mas a sua modalidade de existência. Ou seja, é aquilo em que ele acredita mesmo. Baseado no quê? Nesta absorção e síntese do conhecimento disponível. Esse conhecimento disponível não alcança o todo universal. Nunca alcança. Mas, de algum modo, se dirige a ele, vagamente. O que importa é que seja o conhecimento disponível, ou na sua cultura diretamente, ou em outras culturas, cujos dados chegaram até ele de algum modo. É daí que eu tiro a minha definição da filosofia. Ela é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Ora, esta definição, ela abrange todos os filósofos, sem exceção. Todos fizeram isto. Mas é claro que existem circunstâncias onde esta natureza essencial da filosofia, a natureza que permanece imune a todas as transformações sociais ao longo dos tempos, pode ser nublada pelo quê? Pelas várias camadas de que a filosofia se reveste no seu modo de apresentação. Está entendendo? Isso quer dizer que os instrumentos feitos para tornar a filosofia compartilhável podem encobrir a verdadeira natureza dela. Tornar completamente invisível e fazer com que você passe a chamar de filosofia certas atividades secundárias. Que é como se você chamasse de, por exemplo, de literatura a atividade editorial, tá certo? Ou o noticiário literário dos jornais. É um erro do mesmo tipo. E, no entanto, esse erro hoje está bastante disseminado. Muito bem, vamos parar por aqui, daqui a pouco eu volto com as perguntas.
Dá um F5 aí. F5? Atualizar a página. Não funcionou. Pronto, já chegou. Pronto, já cheguei, olha eu lá. Mas agora que eu já estou aqui, posso falar. Então vamos lá. Tem aqui. Felipe Asmus pergunta. Como estudo de Direito e leitor de obras de Ciências Sociais, sinto muitas vezes dificuldade em como analisar como posso trabalhar algo em termos de metodologia, epistemologia e hermenêutica. Muitas vezes me sinto inseguro trabalhar certas questões por não ter base nem ao menos para saber quais critérios posso utilizar. Existe alguma lista de livros sobre essas áreas ou algum bom livro de história dessas disciplinas para eu poder ter uma compreensão das suas possibilidades dessas áreas? Eu sugiro que você pegue a minha apostila, Problemas de Método nas Ciências Sociais, não só os conceitos fundamentais estão ali, mas também a bibliografia é essencial. Isso não é uma questão de você conhecer a história dessas disciplinas, mas de você conhecer os problemas de método e critério que estão envolvidos nelas. Existe uma série de obras clássicas a respeito. A famosa Teoria do Estado, do Georg Jelinek, as obras de metodologia do Max Weber, tem um monte, tá certo? Mas eu condensei ali o melhor que pude e tem uma boa bibliografia ali. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!